Até onde vai esse movimento de alta do Bitcoin? No dia de ontem, a gente teve um anúncio de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã e um belo movimento dos preços no mercado. E agora a pergunta que fica é: esse movimento será sustentável? Até onde pode ir esse movimento de alta? Caso essa pausa na guerra permaneça pelas próximas 2 semanas, como realmente foi anunciado por eles. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar, você já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no canal caso você não seja um inscrito, compartilha com seus amigos, porque aqui sim a gente produz um dos melhores conteúdos de criptomoedas do Brasil. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estar seguindo e acompanhando o nosso canal. Faço convite também para você poder me seguir no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela. Bora lá para o tema do vídeo em si. Bom, no nosso último vídeo a gente tinha conversado exatamente sobre esse movimento que veio a acontecer. A gente estava nesse ponto aqui no Bitcoin no último vídeo e eu falei o que para vocês? Bom, a gente pode voltar agora, quem sabe, para poder fazer aqui um reteste na média de 200 períodos, perder ela um pouquinho, não fazer diferença como aconteceu em outros casos aqui atrás que a gente perdeu e depois fez o rompimento. E poderia voltar a subir posteriormente para testar a região de 71, 72 mil dólares, onde seria aqui o ponto em que o preço provavelmente iria travar. E não foi exatamente isso que aconteceu nos últimos 2 dias desde que a gente produziu o vídeo. O preço do Bitcoin fez um movimento corretivo e voltou subindo forte, travando aqui na faixa de 71, 72 mil dólares por unidade. Agora, caso a gente consiga ter o rompimento dessa região aqui, a tendência é que a gente vai buscar o próximo ponto de parada, que é aqui na casa aqui de 76 mil dólares, que seria aqui basicamente o topo desse canal em que a gente está. Já falei para vocês que esse aqui é um canal acumulativo que a gente está vendo dentro desse momento, onde a gente está tendo movimento aqui de grandes players acumulando, embaixo chega em cima, a gente tem aqui vendas acontecendo e a gente está dentro desse cenário no momento. A gente buscou a base aqui abaixo novamente, estamos buscando aqui acima novamente. Eu estou muito feliz com esse movimento que está acontecendo nesses últimos tempos. Por quê? Porque eu estou recebendo inúmeros feedbacks de seguidores aqui do canal falando que está conseguindo utilizar as análises que a gente está produzindo para ganhar dinheiro. Eu até compartilhei lá no meu Instagram, nos stories agora, um seguidor que falou que se o Bitcoin bater 76 mil dólares por unidade, somente com 3 análises que ele pegou aqui no canal de fevereiro para cá, ele vai conseguir totalizar um lucro, eu acho, de 51% sobre o patrimônio dele, operando apenas Bitcoin sem nenhuma alavancagem que fosse. Apenas comprando aqui nas regiões em que eu mostrei para vocês que o movimento estava acontecendo e vendendo aqui nas regiões superiores do gráfico em si. E não foi só uma, 2 ou 3 mensagens, foram inúmeras mensagens aí que eu estou recebendo nesses últimos dias de pessoas agradecendo pelo movimento, pela análise que a gente está passando aqui. Então, como eu disse, se você não é inscrito no canal, você está perdendo conteúdo de valor, onde as pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro apenas com conteúdo gratuito que a gente está produzindo. Se você é uma dessas pessoas que está conseguindo utilizar o que a gente está produzindo para fazer dinheiro nesse momento, deixa nos comentários que eu vou gostar muito de saber e vai incentivar outras pessoas a estar seguindo, acompanhando a gente aqui em nosso canal. Pois bem, o que resultou esse movimento aqui, a gente comentou anteriormente na semana passada com vocês aqui no canal também, dentro desse vídeo que a gente produziu. Esse catalisador pode explodir o Bitcoin em abril. E nesse vídeo em específico, eu falava sobre a possibilidade de a gente ter algum tipo de acordo entre o Irã e os Estados Unidos por conta do que poderia vir a se causar caso a gente passasse o mês inteiro de abril tendo conflito entre eles ainda. O conflito não acabou e a qualquer momento pode ser que ele volte, porque a gente sabe como a palavra desses caras não vale absolutamente nada, não é mesmo? Mas era algo que a gente já imaginava que poderia acontecer e o nosso trabalho perante isso era tentar antecipar um movimento e antecipar uma notícia dentro do mercado em si, para que quando algo viesse de fato a acontecer, a gente estivesse posicionado. Entenda bem, galera. Muitas pessoas deixaram para poder comprar o Bitcoin aqui nos 71, 72 mil dólares, ou então no meio dessa vela que a gente viu aqui. Por quê? Porque essas pessoas elas reagiram depois que a notícia saiu. A gente reagiu
antes da notícia sair. A gente fez uma leitura antes. E eu não sabia que a notícia iria sair. E muito provavelmente não vou saber de nenhuma outra notícia que possa vir a sair dentro do mercado em si. Por quê? Porque eu não tenho informações privilegiadas. Mas dentro do mercado de criptomoedas em específico, nós temos uma coisa que vale ouro, que é o quê? Os dados on-chain, onde a gente consegue ver o que os grandes players eles estão fazendo. E eu já falei para vocês, o segredo para ganhar dinheiro dentro do mercado de criptomoedas é seguir os grandes players. Quando a gente muda isso, a gente geralmente começa a se complicar. Eu mesmo no último bull market ganhei muito dinheiro enquanto segui movimento de grandes players. Quando eu mudei essa lógica, eu me compliquei. Então não tem por que a gente inventar. A gente tem que olhar para o movimento dos grandes players porque eles antecipam o mercado. Eles têm informação privilegiada. Eles sabem quando as coisas vão acontecer anteriormente. O que eu mostrei para vocês no decorrer dos dias aqui dentro do nosso canal no YouTube? Eu falei para vocês o seguinte, olha galera, a gente está vendo aqui grande acumulação dos grandes players, a gente até contabilizou no último vídeo que a gente fez, foram mais de 2,5 milhões de bitcoins comprados entre os 60 e os 70 mil dólares pelos grandes players. Bruno, como você sabe que foi os grandes players? Porque a gente olha para esse outro indicador aqui e a gente viu o que estava acontecendo no gráfico durante esse movimento em que a gente estava vendo no mercado em si. A gente estava vendo grandes realizações de prejuízo. Quem realiza prejuízo? O investidor de varejo. Então, se o varejo estava aqui realizando bilhões de dólares de prejuízo, era claro como a água que quem estava comprando era os grandes players em si dentro dessa região acumulativa. E a gente tem outros indicadores que poderia confirmar isso para a gente, como, por exemplo, esse indicador aqui que fica monitorando a posição de grandes players. Vocês estão vendo essa linha azul? Então, quando ela está caindo, é que os grandes players eles estão vendendo suas posições. E quando ela está subindo, é que os grandes players estão acumulando posições. E assim a gente vai vendo. Então a gente viu quando o preço do Bitcoin estava no topo, etc, eles se desfazendo de posições, o supply na mão deles começando a cair, passando para a mão do pequeno investidor em si. Quando acontece de passar para a mão do pequeno investidor, o mercado fica frágil e entra em bear market como a gente entrou de fato. E agora a gente viu esses players voltando a comprar. E se eles estão comprando no ponto em que a gente está, é porque eles estão esperando alguma coisa, porque talvez eles saibam de alguma coisa que pode vir a acontecer, porque eles sim têm informação privilegiada, eles sim entendem as notícias e conhecem as notícias antes delas serem divulgadas ao público, os movimentos vir a acontecer por conta disso. Eles sim antecipam o mercado. A gente não tem a capacidade de conseguir fazer isso. Ah, Bruno, não é todas as vezes que eles vão conseguir acertar? Não é toda vez que eles vão conseguir acertar. Mas na grande maioria das vezes eles vão estar corretos e eles vão colocar o dinheiro no bolso enquanto o varejo em si vai ficar tomando decisões contrárias àquilo que o mercado está mostrando. O que eu falei para vocês também em um vídeo da semana passada, postado na sexta-feira, se eu não me engano. Galera, toma cuidado, todo mundo gritando que o mercado vai derreter desses 65 mil dólares em que a gente está e vai varar lá para 54 mil dólares por unidade, etc. E eu acho realmente que a gente vai em algum momento cair abaixo de 59 mil dólares, buscar 54, 52, 50, 48, enfim, algum preço abaixo do preço que a gente já buscou para fazer fundo de mercado. Mas eu não acredito que isso seja agora, porque a gente está vendo um movimento acumulativo forte dos grandes players. Eles estão segurando muito a região que a gente tem abaixo. Olha só a barreira monstruosa de compra de big players que a gente tem abaixo do preço do Bitcoin. Isso aqui eu não estou mostrando só agora, não estou falando para vocês só nesse momento. Eu já estou aqui há 2 meses mostrando isso para vocês. Então, a chance de que esse movimento venha a acontecer agora, ela é mínima. Por quê? Porque tem muita ordem segurando o preço. Lembre-se, no final de janeiro, o vídeo que eu produzi aqui para o meu canal do YouTube, onde eu falei para vocês, galera, eu acredito que o preço do Bitcoin, se perder 87 mil dólares, ele vai derreter. Por quê? Porque todas as ordens de compra que tinha abaixo de 87 mil dólares foram retiradas. Essas linhas amarelas aqui, elas tinham sumido do gráfico do Bitcoin, mostrando que os grandes players tirou o time deles de campo. Se eles não estavam com um time em campo, a gente estava em um movimento muito frágil. Qualquer perda de estrutura que a gente tivesse, o preço ia derreter. Eu postei esse vídeo, se eu não me engano, dia 27, dia 28 de janeiro.
Na outra semana, o preço do Bitcoin bateu 59 mil dólares após perder os 87 mil dólares por unidade. Então, a gente consegue fazer uma leitura muito mais certeira do mercado em si, quando a gente olha para os grandes players. Repare aqui que a gente teve aqui a realização de lucro deles aqui ontem, ó, pegou aqui uma realização de lucro, pegou aqui em cima também, e agora a gente tem um próximo alvo aqui nos 75 mil dólares por unidade. Mas agora a gente pode ir diretamente à pergunta do vídeo. Até onde pode ir esse movimento de alta que a gente está vendo? Até onde o preço do Bitcoin ele pode esticar? Eu comentei com vocês aqui também que eu acredito que a gente vai ver um movimento de repique mais acentuado para enganar o varejo, fazer com que o varejo tenha a percepção de que o movimento de alta está voltando, fazer o varejo se posicionar praticamente depois que o movimento de alta vir acontecer, e aí derrubar o preço novamente para um patamar abaixo de 59 mil dólares por unidade, correto? Na minha análise aqui, né, eu acho que 76 a 78 mil dólares por unidade, falando de análise pessoal minha, do Bruno Costa, eu acho aqui que seria aqui um bom ponto para poder fazer realização de lucro. Só que o que eu estou vendo a grande maioria das pessoas falando por aí? Estou vendo a grande maioria das pessoas dando inúmeras desculpas por conta de não ter conseguido aproveitar nenhum dos movimentos que aconteceu. Estou vendo inúmeras pessoas dando inúmeras desculpas por conta do preço do Bitcoin ter saído de 65 para 72 e não ter caído para 54, como as pessoas falaram que seria nesses primeiros dias do mês de abril, e etc. E o que as pessoas elas estão utilizando como desculpa para que os seguidores não fiquem putos por eles ter perdido o movimento que rolou dentro do mercado em si. Estão falando que a gente está dentro aqui de um canal de baixa, que eu acredito que realmente pode ser, a gente vir aqui, depois, buscar aqui embaixo, mas a análise que eu estou vendo as pessoas passando, é o seguinte, olha só, a gente tem que esperar aqui, ver se o preço do Bitcoin consegue romper esse canal, por exemplo, busca aqui próximo aqui de 80 mil dólares por unidade, volta para retestar próximo disso e tenta fazer o pivô de alta acima da região em si, buscando aqui 80, 81, 82 mil dólares por unidade, para depois poder fazer uma decisão de entrada. Não, o pessoal está falando... O pessoal tá falando, ó, a gente tem que esperar para ver se faz um pivô de alta acima da região lá próximo dos 80, 82 mil dólares, quando a gente tiver com 30% de alta para pensar em fazer uma entrada no Bitcoin em si, né? E quando a gente pega para poder ver, mais ou menos a análise que eu estou fazendo, a gente faria um pivô de alta para poder encontrar aqui, próximo aqui dos 80, 82 mil dólares por unidade, aqui em cima, aqui, dentro dessa região aqui, ó, uma região aqui de trava monstruosa do preço. Por quê? Porque a gente tem aqui muito supply do Bitcoin dentro dessa região. Repare aqui, né, quando a gente olha para esse gráfico, onde a gente consegue ver o supply do Bitcoin distribuído, a gente consegue ver que essa região dos 84, 83, 82 mil dólares é onde mais tem supply de Bitcoin nesse presente momento. E essa aqui, ela costuma ser uma região que é zona dos arrependidos, que é onde, caso o preço vá buscar, as pessoas que estão presas aqui, arrependidas de não ter vendido quando o mercado derreteu, vão acabar vendendo suas posições. Então, qual que é a tendência de vir a acontecer aqui? É que se o preço vir a se aproximar dessa região, esses players que compraram aqui embaixo, vendam antes de chegar nos 84 mil dólares e 800, onde a gente mais tem bitcoins nesse momento. Por quê? Porque eles não vão querer que os players aproveitem da liquidez que eles estão esperando para realizar o lucro do repique em si. Então é provável que ali dentro de 80, 82, esses players aqui comecem a realizar esses lucros que eles estão acumulando nesse presente momento, antes que o preço chegue aqui para esse pessoal poder se desfazer de suas posições em si e a gente volte a cair. E é exatamente o ponto onde as pessoas estão falando que se você não comprou agora, que o momento está conturbado e etc, você tem que ter calma e isso e aquilo, tem que esperar para poder comprar aqui por volta de 82, 80 mil dólares por unidade. Exatamente no ponto onde muito provavelmente o grande investidor vai estar aproveitando a liquidez de quem não entende o mercado, quem não entende o movimento, quem não faz o acompanhamento da análise on-chain, vender na cabeça. Usar o povo de varejo de liquidez mais uma vez. Então eu falo para vocês, galera,
tomem cuidado. Eu não garanto para vocês que eu estou certo, eu não garanto para vocês que eu sou o dono da verdade, mas uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte: vocês precisam ter uma estratégia que seja independente da sua opinião de mercado em si. Porque no momento em que você tiver uma opinião de mercado, mas aquela opinião que você tem estiver equivocada, você vai acabar se dando mal, você vai acabar se complicando. Por exemplo, eu tenho uma opinião de que esse movimento que a gente está vendo aqui, ele vai ser um repique de mercado para a gente poder realizar um lucro de posições montadas aqui embaixo, correto? E depois do preço ele voltar a corrigir mais intenso e aí sim encontrar o fundo do bear market. Mas, e se essa opinião estiver errada? E o preço do Bitcoin não fizer um repique para depois cair novamente, mas sim fizer um movimento para voltar uma estrutura de alta e depois buscar um novo bull market em si, e atrás de um novo top story, começar um novo rally de alguns anos de alta. Pode acontecer, pode sim. Então eu, Bruno, vou estar atento a quê? Para antecipar esse movimento caso ele venha acontecer. Vou estar atento à análise on-chain, ao movimento dos grandes players. Porque se esses bitcoins foram comprados aqui, mais de 2,5 milhões de bitcoins foram comprados aqui, chegarem aqui e eles não forem vendidos, é sinal que esses players aqui, eles não acreditam que o movimento vai parar aqui. Ou seja, como eles são os players que têm as mãos fortes, que seguram muitos bitcoins por muito tempo e controlam o mercado de cripto em si, a tendência vai ser que a gente consiga passar dessa região e buscar outras regiões de mercado, e a opinião que eu tinha, ela vai estar incorreta. Mas como eu estarei olhando o movimento deles na análise on-chain em si, eu vou conseguir entender que eles não estão realizando lucro e que eu devo segurar minhas posições. E o trade que eu montei agora vira um hold, eu vou estar posicionado para o longo prazo, tendo comprado praticamente o fundo do bear market em si. Agora, caso a minha opinião esteja correta e eles realizem lucro aqui, eu vou realizar lucro, vou colocar dinheiro no bolso. E se minha opinião estivesse incorreta e não acontecesse nenhum movimento de alta e fosse aqui, né, o movimento aqui de rompimento dessa zona para ir depois buscar os 60 mil dólares, depois um preço abaixo, era só eu estopar minha posição, aceitar um pequeno prejuízo no meu portfólio, um pequeno prejuízo do que eu acumulei até esse presente momento de lucro desde que o bear market começou e buscar outras oportunidades. Nesse presente momento, deixa eu ver se está aqui. Não está aqui, não carregou. Mas nesse presente momento, o lucro acumulado que eu estou no meu portfólio é de 30% desde que o bear market começou. Por que eu estou com lucro acumulado tão alto assim? O Bitcoin caiu 42%, todo mundo perdendo dinheiro, o Bruno está ganhando. O que o Bruno está fazendo diferente? O Bruno está seguindo os grandes players. Quando a gente estava no topo do mercado e eu vi que a situação estava instável, eu estava realizando minhas posições e trocando a mão do hold para o trade. E eu consegui me preservar da queda de 126 para 80. Quando chegou no 80, eu consegui surfar um belo de um rally de alta e crescer o meu patrimônio. Cresceu o meu capital em 21%. Agora eu estou aproveitando os movimentos atuais que a gente está tendo dentro do mercado em si, crescendo mais, estou com lucro de 30%, um crescimento patrimonial de 30% desde que o bear market começou. Tudo isso seguindo o movimento dos grandes players, sem me importar com o que o Trump está fazendo, sem me importar com o que está acontecendo nas notícias e etc. Porque essas coisas são coisas que manipulam o mercado em si. O Trump manipula o mercado, as notícias manipulam o mercado. Quem controla as notícias? O Trump controla as notícias. Os grandes investidores, eles controlam as notícias em si, eles controlam quem distribui as notícias. Eles controlam o conteúdo que estão nas notícias. E por que eles controlam isso? Para poder controlar o mercado, para poder controlar a liquidez, para poder controlar você que está do outro lado sendo um investidor de varejo. Você não quer mais ser controlado por esses players? Aprenda a não só olhar para o gráfico, a não só olhar para o cenário macroeconômico, político e etc., mas sim olhar para o que os players estão fazendo em si. Esse acaba sendo o mais importante de tudo, porque eles podem falar A para poder enganar o varejo, enquanto eles fazem B. E aí o varejo perde dinheiro, eles que estão fazendo B ganham dinheiro. Então fique sempre atento ao grande investidor. A análise on-chain em si, porque é lá que está, de fato, o ouro do mercado em si. E se você não sabe fazer uma análise on-chain, se você não sabe interpretar os dados dentro do mercado, se você não consegue capturar os movimentos que estão acontecendo agora, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto. Por quê? Porque lá dentro da comunidade cripto,
eu passo para os meus assinantes todas as operações em que eu estou fazendo, eles conseguem copiar todas essas operações. Quando eu estou comprando um ativo, eu falo para eles, olha só, galera, estou comprando um ativo, estou comprando nesse preço, estou comprando tantos por cento do meu capital nesse ativo. Ou seja, eu falo o ativo, o preço em que eu comprei, quantos por cento eu comprei, para que eles consigam copiar exatamente a minha entrada com o capital deles e obter o mesmo resultado que eu, Bruno, estou obtendo em questão de valorização patrimonial, em questão de valorização do seu portfólio em si. E copiar exatamente esse resultado. Além disso, eu passo diversos outros conteúdos, ensino diversas outras coisas para eles dentro da comunidade cripto que corrobora para boas tomadas de decisões e, consequentemente, lucro e dinheiro no bolso, fora ter acesso ao meu WhatsApp e diversas outras coisas. Caso você queira saber tudo que você tem acesso tornando assinante da comunidade cripto, o primeiro link aqui na descrição é a página da comunidade, onde você encontra um vídeo meu explicando como funciona a comunidade cripto por dentro, tudo que você tem acesso tornando assinante da comunidade. E caso você queira fazer a sua assinatura, eu vou deixar aqui no segundo link na descrição do vídeo, um link para você poder assinar a comunidade hoje, especial, de R$ 2.997 por R$ 1.497. E caso você tenha dúvida ou queira pagar através de criptomoedas, pagando através de cripto, a gente consegue um desconto ainda maior. Segundo link na descrição, terceiro link na descrição do vídeo é o link do meu time de suporte, que você pode clicar, chamar eles, falar que você quer assinar a comunidade cripto através de criptomoedas, eles vão fazer um preço ainda mais especial para você. Ou se você tiver qualquer outra dúvida que esteja precisando do auxílio deles, eles vão estar lá também para poder te ajudar. Fico por aqui, tamo junto, um forte abraço e cuidado com quem finge que vive de mercado.